Muito bem, são 7h50. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Em agosto, o Hospital do Seridó contará com serviços de pequenas cirurgias. Em parceria com a Secretaria de Saúde aqui do município, os procedimentos serão ofertados semanalmente e regulados a partir da solicitação médica via sistema de regulação. Para explicar mais detalhes sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o prefeito, doutor Tadeu, e o diretor do Hospital do Seridó, Jedson Santos. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Bom dia, Jedson Santos, diretor do Hospital do Seridó. Hoje é dia de Santana e para os católicos e para os caicoenses de um modo geral. Eu quero desejar um feliz dia de Santana para todos que estão nos ouvindo. Com muita alegria, Marcos, que a gente vem hoje aqui para anunciar uma coisa muito importante para a cidade. Em virtude da pandemia, os procedimentos eletivos na cidade de Caicó, as cirurgias eletivas, ou seja, as cirurgias... As pessoas que têm um mioma, que têm pedra na vesícula, que têm algum problema que precisa fazer uma vasectomia, uma laqueadura tubária, um diagnóstico de hérnia, essas cirurgias estavam suspensas, tanto pelo governo do estado quanto pelo município. Então, o governo do estado, em virtude da situação da pandemia, começou a fazer a liberação gradual desses procedimentos. Então, em virtude dessa autorização, a gente ficou obrigado para fazer essa abertura dos procedimentos eletivos na cidade de Caicó. Mas eu quero deixar claro aqui, Marcos, que foi uma preparação. Desde janeiro que a gente sabia que essa data ia chegar e a gente teve que se preparar. Então a direção do hospital, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, conversando com os cirurgiões da unidade, com os profissionais que atuam no Hospital do Seridó, a gente começou a estruturar a rede, começando pelo credenciamento desses profissionais. Então, a gente tem credenciado hoje, Marcos, para fazer esses procedimentos, 5 profissionais para fazer essas cirurgias. Se credenciaram Dr. Eduardo Pontes, Dr. Sancler Torres, Dr. Silvio Santos, pai, Dr. José Fernandes e Dr. Luciano Lopes Júnior, que cada cirurgião ficará num dia para fazer esses procedimentos. E também alguns ginecologistas e obstetras que, eventualmente, também busquem fazer esse tipo de procedimento. Mas, para isso, o Hospital do Seridó também teve que se preparar. Então, a gente sabe que em Caicó fazia mais ou menos aí uns 6 anos que não era ofertado para a população o serviço de pequena cirurgia, Marcos, ou seja, retirada de sinal, cisto sebáceo, lipoma. Então, o hospital se organizou para isso. Preparou uma sala de pequenos procedimentos e esses cirurgiões também poderão fazer essas pequenas cirurgias. E também a gente preparou o centro cirúrgico para receber esses procedimentos. Então, já havia a clínica cirúrgica no Hospital do Seridó, a gente terminou de estruturar essa clínica cirúrgica e a gente, através da emenda, inclusive foi feito prestação de conta aqui no seu programa, junto com o senador Stevenson, a gente sabia que existia um saldo remanescente da emenda de R$1 milhão que o senador Stevenson tinha destinado para Caicó no ano passado, e a gente pegou esse recurso que estava em conta para fazer a compra de um cardiotocógrafo. O que é esse aparelho? As parturientes que no final da gestação apresentarem algum problema durante a gestação e precisarem de um internamento para acompanhamento fetal, agora os obstetras e os pediatras poderão fazer esse acompanhamento com esse aparelho. Eu acho que em Caicó, pelo menos até onde eu sei, nunca se teve no Hospital do Seridó esse equipamento. E a gente também comprou um bisturi elétrico. O que é bisturi elétrico, Marcos? O bisturi, ele permite que o cirurgião ou o obstetra ou a pessoa que vai fazer algum procedimento, ele tenha mais segurança para fazer o corte dos tecidos. Ou seja, à medida que vai cortando, já vai fazendo hemostasia, ou seja, vai parando o sangramento. Não precisa ficar dando ponto para você debelar, parar um sangramento de alguma parte. Então a gente fez a compra desse equipamento, Marcos. Custou R$33 mil, é um equipamento de 400 watts de potência, ou seja, uma potência muito boa. E também compramos todo o instrumental cirúrgico, as pinças, porque a gente já tinha um instrumental já muito antigo, desde a época da Fundação Carlino Dantas, esse instrumental não tinha sido renovado. E era uma demanda dos profissionais para que se renovasse. E também já está com a empresa ganhadora para a compra dos enxovais, que o diretor Jetson deve explicar melhor,
que também é para fazer a vestimenta desses profissionais e dos pacientes. Então, graças a Deus, Marcos, agora em agosto, eu vou deixar a data para Jetson anunciar, a gente vai fazer a retomada desses procedimentos com tudo organizado, planejado e para atender não somente Caicó, mas todas as regiões, todas as cidades que são pactuadas aqui para o nosso hospital. Ok, vamos ouvir aqui o bom dia de Jetson. Depois a gente faz aqui algumas perguntas que já estão chegando aqui no nosso WhatsApp, ou para o Jetson, ou para o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu. Jetson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como disse o prefeito, o hospital teve que se preparar, teve que se estruturar para poder anunciar aí a retomada dessas cirurgias eletivas. Jetson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Sistema Rural como um todo, né? Agradecer o espaço e antes de falar da preparação, agradecer muito, né, o apoio da Secretaria de Saúde e do prefeito, né, nesse olhar todo especial que teve para o Hospital de Seridó. Como ele disse, a gente vai começar agora dia 2 de agosto, mas desde o dia 1º de janeiro que a gente já fala sobre retomada de cirurgia eletiva, porque são quase 2 anos, né, que essas pessoas elas lotam as filas dos sistemas de saúde em busca das suas cirurgias. Então, o Hospital de Seridó já está hoje com o centro cirúrgico equipado, com a renovação de todo o instrumental cirúrgico, né? Empresa licitada para enxoval. O que é enxoval? É toda a parte de lençol, de roupa cirúrgica que os profissionais precisam vestir, né? Essas roupas são estéreis para acontecer a cirurgia. A parte de vestimento do paciente para entrar no centro cirúrgico, né? Então o hospital também está se organizando para isso, e a parte estruturante também, né? Uma vez que está sendo concluída para a entrega a obra dos gases hospitalares, que era uma obra também, um feito muito desejado por todos os profissionais do Hospital de Seridó, porque a gente ainda hoje trabalhava com aquelas cilindros de oxigênio, né? E a gente sabe que não é o ideal em um hospital de grande porte como é o Hospital de Seridó, e graças a Deus isso já está se finalizando para também entrar em uso na volta dessas cirurgias eletivas. Além da cirurgia eletiva, o Hospital de Seridó também vai fazer a retomada das pequenas cirurgias, né? Uma retirada de unha, uma retirada de um sinal, né? De cisto sebáceo. Então, isso há mais de 4 anos não existia no Hospital de Seridó, não existia médico credenciado, não existia uma estrutura específica para esse tipo de ação, para esse tipo de procedimento, e a gente já conseguiu semana passada inaugurar uma sala toda equipada para que isso pudesse começar a acontecer também a partir de agosto. Então existe uma diferença da cirurgia eletiva para as pequenas cirurgias? Isso, existe sim. A cirurgia eletiva é aquela que teoricamente não é tida como urgência, né? Então uma mulher que sente uma dor abdominal, uma dor embaixo do ventre muito forte, né? E vai fazer uma ultrassonografia, o médico ou o ginecologista diz, não, você tem que fazer uma esterectomia total. Uma mulher que começa a sangrar sem ser nos seus episódios de menstruação. Não, você precisa fazer uma esterectomia. Essa cirurgia, ela não é tida como uma cirurgia de urgência. Então, ela se encaixa como uma cirurgia eletiva. É aquela cirurgia que ela pode ser marcada, né? Você pode fazer daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês. Então, isso é cirurgia eletiva. Ela é uma cirurgia de grande porte, mas ela pode ser agendada, ela pode aguardar um pouco. A pequena cirurgia é diferente porque são pequenos procedimentos, como o nome já diz. É uma retirada de um sinal, né, que você não está à vontade. É uma retirada de uma unha que está muito inflamada e que recorrentemente, principalmente aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham muito de sapato fechado, né, que ficam com unha encravada, como a gente chama no popular. Então é uma retirada de uma unha, é uma retirada de um cisto sebáceo que começa a incomodar, ou na região do pescoço, ou em qualquer outra região. Então isso daí é pequena cirurgia, né, tem essa diferença. Agora, eu acredito que a gente tem uma demanda já aí, já esperando, né? Vocês vão priorizar essa demanda que já está marcada, agendada, e como é que, digamos que alguém que esteja em casa nos ouvindo agora precise e queira fazer uma cirurgia como essa? Como é que deve ser o procedimento? Pronto, Marcos. Para a cirurgia eletiva, na última consulta que a gente fez no sistema, a gente tinha mais de 1.000 cirurgias já cadastradas. Agora, claro, isso é desde o início da pandemia que a gente pegou. Nesse percurso de pandemia, onde as cirurgias eletivas estavam paralisadas, pode ser que algum paciente que esteja nos ouvindo agora já fez essa cirurgia, ou porque entrou num quadro agudo e foi considerada de urgência, ou porque fez em algum hospital privado na capital do estado que não parou, né? Então, o que é que a gente está pedindo inicialmente? Você que tem sua cirurgia eletiva requisitada já,
volte ao posto de saúde para confirmar, junto com o seu agente comunitário de saúde e com o administrador do posto, que realmente ainda está precisando daquela cirurgia. A pessoa que está nos ouvindo, que já fez a cirurgia, se também puder voltar na unidade de saúde para dizer, não, retire meu nome da lista porque minha situação já está resolvida. Para que a gente, a partir do dia 1º de agosto, possa tomar pé de toda a situação e ver realmente os números quais são. Mas, mediante essa demanda, nós já estamos trabalhando para, a partir do dia 2 de agosto, então a primeira segunda-feira de agosto já vai começar a ter ambulatório. Porque antes de a pessoa entrar no centro cirúrgico, ela precisa primeiro passar por uma avaliação do médico cirurgião. Então, de segunda a sexta, todos os dias nós teremos um médico cirurgião atendendo no Hospital do Seridó a partir de 7h30 da manhã, de segunda a sexta. Então, o paciente vai para o ambulatório, né? Então, o médico vai avaliar, vai ver se ainda precisa de algum exame, porque não é simplesmente fazer por fazer, precisa de um ultrassom, precisa de um exame de sangue. É importante também aqui ressaltar o trabalho de Evaneide para que o Hospital do Seridó consiga oferecer de forma totalitária os exames para os caicoenses. Então, paciente que foi de Caicó, saiu do consultório médico precisando de um hemograma, de uma glicose, de um eletrocardiograma, de um ultrassom, tudo isso já vai ser resolvido dentro do Hospital do Seridó, para que esse paciente não precise ficar percorrendo unidade de saúde, laboratório de secretaria, outra clínica credenciada para fazer um ultrassom. Então a gente vai fazer uma força-tarefa para que tudo do paciente de Caicó seja resolvido dentro do hospital. E a gente destaca isso por quê? Porque o Hospital do Seridó não vai atender só a cirurgia eletiva de Caicó, né? Caicó é um município polo, que é pactuado com alguns municípios da região, assim como é para partos, também é para cirurgia eletiva. Então, esses pacientes que são da cidade de fora, quem vai resolver os exames dele é a secretaria de onde ele mora, de onde ele reside. Paciente que é de Caicó, o Hospital de Seridó vai resolver esses exames. E aí, estando com esses exames prontos, o paciente volta para o cirurgião e o cirurgião, a partir dali, reavalia todos os exames e, estando tudo ok, marca o dia da cirurgia, que o paciente já vai sair do Hospital de Seridó nessa segunda consulta com o dia de retornar para realizar a cirurgia. Então vai priorizar inicialmente quem está já na fila de espera. Na fila de espera, isso. E quem não está, quem quer aderir a... Quem está por algum problema de saúde, que vai precisar de uma cirurgia eletiva, a orientação é que vá para o médico do posto de saúde, peça um encaminhamento, né, após a avaliação dele, para a cirurgia geral, né, encaminhado ao cirurgião geral, que esse encaminhamento vai ser dado a entrada no sistema e vai entrar na fila e vai começar a ser autorizado e agendado para passar por todo esse processo que eu acabei de explicar. Vocês acreditam que essa fila de espera, mais ou menos 1.000 pessoas, dá para ser, no caso, atendida em quanto tempo, mais ou menos? Marcos, é importante dizer o seguinte, que esses pacientes que estão na fila de consulta em cirurgia geral. Então, eles vão passar pela avaliação do cirurgião. Então, o cirurgião vai verificar se realmente tem a necessidade da cirurgia para poder fazer a marcação. E nesse interstício, ele também vai pedir os exames necessários para esse procedimento. Porque a cirurgia eletiva, ela tem um caráter de planejamento. Então, você pode se planejar para realizar o procedimento. Então, você tem que fazer a avaliação global desse paciente, olhar como é que está a parte hematológica, olhar como é que está a parte cardiológica para saber se o paciente pode ser submetido a uma anestesia, porque esse procedimento normalmente precisa fazer anestesia, às vezes esse procedimento é até anestesia geral, e a gente está com uma parceria muito importante, Marcos, com a universidade, com a UFRN, que está também nos ajudando nessa retomada, com os estudantes e com parte dos insumos. Então, a gente quer, ainda esse ano ou no início do ano que vem, viabilizar a gente ter cirurgia videolaparoscópica aqui no Hospital do Seridó. O que é cirurgia videolaparoscópica? É aquele popular cirurgia laser. Então, a gente está conversando com os profissionais, a gente tem 2 profissionais que foram credenciados, que tem aparelho de videolaparoscopia, e a gente quer ver se consegue também fazer esse avanço. Então, para poder fazer tudo isso, Marcos, a cirurgia eletiva tem justamente esse caráter eletivo. Então, inclusive, eu até passei esse tempo aí, esses 6 meses, pegando alguns pacientes que estavam urgenciados, ou seja, uma vesícula que estava inflamada, mas não se caracterizava uma necessidade de operar no hospital do regional. Então, eu estava fazendo de maneira voluntária no Hospital do Seridó
alguns procedimentos de pessoas que estavam realmente sofrendo porque não tinham onde operar e não tinha recurso para operar particular. Então, eu quero dizer que essa retomada, se Deus quiser, vai se dar de maneira tranquila, mas a gente pegando essa fila de quase 1.000 pessoas que estão em fila de consulta de cirurgia geral, que vão passar pelo cirurgião, e o cirurgião é quem vai decidir se vai operar ou não. Tem ideia quantas cirurgias por dia podem ser realizadas? Até 6 cirurgias por dia a gente vai estar realizando. De segunda a sexta vai ter cirurgia e 2 sábados ao mês a gente já conseguiu fechar também. Isso por tempo indeterminado? Por tempo indeterminado. Se Deus quiser, como o prefeito acabou de falar, a gente só tenta aumentar, abrindo mais o leque de cirurgias realizadas no hospital. Tem muitas perguntas aqui chegando aqui, né? O ouvinte quer saber o seguinte, se tem alguma previsão de quando vai começar as ultrassonografias morfológicas? Então, Marcos, a gente está com o prestador que se credenciou para fazer essas ultrações morfológicas, é um prestador aqui da cidade, mas ele está com a dívida da gestão passada de mais ou menos 60 mil reais. A gente vai chamar ele agora, durante essa semana, para organizar esse pagamento dessa dívida, para ver se ele consegue fazer a retomada agora em agosto desses procedimentos chamados de ultrassonografias morfológicas. Outra pergunta, estou com um cisto, fui para o posto, o médico me encaminhou para um ortopedista, o que devo fazer? Cisto sinovial, Marcos, provavelmente ele deve estar com cisto sinovial. Evaneide também está conversando com o Dr. Silvio Filho para vir fazer esses pequenos procedimentos, porque isso se caracteriza uma pequena cirurgia, mas deve ser feito não pelo cirurgião, e sim pelo ortopedista, porque o cisto sinovial, ele fica entre as articulações, e às vezes pode comprometer algum tendão, algum nervo, então precisa ser visto pelo ortopedista. Então a gente está organizando para também ofertar no Hospital do Siridó, mas precisa ainda alinhar isso com o profissional, para saber quanto é o valor que ele pode cobrar desse procedimento e saber se a secretaria vai ter condições. Mas a gente também, nessa perspectiva de retomada, quer ampliar esse serviço de pequena cirurgia para os ortopedistas se credenciarem e poderem fazer esse procedimento. Tem mais pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, prefeito, queria saber sobre até que valor o SUS cobre um exame, ou tem algum tipo de exame que o SUS não faz de maneira alguma? Quem pergunta é a Renata. Olha, o SUS pode fazer qualquer tipo de exame, mas, por exemplo, para você credenciar exames em clínicas privadas, o SUS tem algumas limitações. Se o serviço puder comprar os equipamentos para ofertar qualquer tipo de exame, ele pode. Por exemplo, a ultrassonografia morfológica, que foi um questionamento aí da ouvinte. No Ministério da Saúde, a ultrassom morfológica, Marcos, não é preconizada na assistência ao pré-natal. Então, os municípios, eles não precisam, eles têm a opção de não ofertar esse exame, porque não é obrigado durante o pré-natal a ofertar essa ultrassonografia morfológica. Então, a ultrassonografia morfológica fica para os casos de exceção. O SUS, ele não obriga que o município, tem muito município aqui no Rio Grande do Norte que não oferece esse tipo de exame. Caicó já vinha oferecendo. E a gente pegou, e é importante destacar que o período que teve mais ultrassonografia morfológica foi entre julho e novembro. Então, a gente pegou essa dívida e ainda não conseguiu equacionar o pagamento. Mas eu quero dizer o seguinte, se o município ou o estabelecimento de saúde puder comprar o equipamento, ele pode ofertar esse exame. Mas, infelizmente, tem alguns exames que o SUS não oferece quando você precisa credenciar profissionais. O ouvinte quer saber se vai ter aí cirurgia de garganta. Vamos conversar com os otorrinolaringologistas. Nós temos aqui em Caicó Dr. Enio Lobo e Dr. Marcos Galvão. Normalmente, Dr. Enio fazia esses procedimentos no Hospital do Siridó. Mas também tem uma dívida em virtude de procedimentos que ele fez na gestão passada, que a gente está justamente conversando para equacionar o pagamento, para a gente também fazer esse procedimento. E vale salientar, Marcos, que é o seguinte, para fazer essas cirurgias de garganta, que chamam no popular, o Hospital do Siridó precisa ter um carrinho de anestesia. Então a gente também está fazendo a licitação para a compra desse equipamento através da emenda do senador Stevenson, e quando a gente tiver esse equipamento é que a gente vai poder programar a retomada desses procedimentos. Então quais são as cirurgias que o município vai ter condições de fazer a partir de 2 de agosto? Pode responder. Então, cirurgia, por exemplo, de hérnia, vesícula, histerectomia, cirurgias ginecológicas. Nós estamos com uma médica ginecologista, a doutora Roberta, se credenciando. Então, toda a parte de cirurgia ginecológica, de
sling, né, de bexiga, suspensão de bexiga, né, cirurgias vaginais, ela vai realizar também. E a maior demanda, Marcos, que a gente tem visto no sistema de fato é vesícula, hérnia e esterectomia. Né? Então, essas três estão garantidas. Essas três estão garantidas. Ok, então você já deixou bem claro que a porta de entrada é a UBS. A né? Unidade Básica de Saúde, isso. Porque a gente vai receber isso tudo regulado via central de regulação. Bom dia, pergunta ao prefeito quando é que vai ter bioquímico na Secretaria de Saúde, pois já fui várias vezes atrás de fazer o exame e os funcionários falam que ainda não chegou. Marcos, a gente aconteceu um problema, nós tínhamos 2 bioquímicos efetivos na secretaria e mais 2 bioquímicos pelo processo seletivo. Então, um dos bioquímicos efetivos, eles pediram vacância de um dos cargos, desse cargo, porque ele passou em outro concurso público, e a gente só está com um bioquímico efetivo, que o nome dele é Dr. Fábio. E a gente fez a chamada, já fez a primeira chamada de 2 profissionais bioquímicos para a secretaria, os 2 não se apresentaram, nós fizemos uma segunda chamada com mais 2 e ainda não se apresentaram. Hoje de manhã eu já estava em contato com a secretária Vaneide, para a gente encurtar o prazo de apresentação, porque, pela regra, nós estávamos dando 5 dias para se apresentar. A gente vai encurtar esse prazo para ver se semana que vem essa situação dos bioquímicos vai estar sanada. Tem mais pergunta aqui, né? Coloquei um processo na prefeitura e não sai porque a junta médica de Caicó não está formada desde que o doutor João faleceu. Sou servidora pública e preciso. E aí, prefeito? Não, a junta médica estava formada, mas teve um problema. Um dos 2 médicos que estavam nomeados na junta médica, eles tiveram que pedir exoneração. A gente até publicou essa exoneração a pedido semana passada. Era o caso do doutor Liege e doutor Valdemar Cordeiro Vale. E a gente está aguardando aí, inclusive eu conversei semana passada com a Vaneide, para ver se daqui para a semana que vem a gente reintegra. Mas o doutor Silvio Santos, ele ainda continua fazendo essas avaliações, então é só conversar com a Secretaria de Saúde para poder fazer essa programação. Aqui no Facebook, é o nosso ouvinte Fato Bezerra, não deve ser a governadora, é claro, né? Eu dei entrada de sinais, cirurgia de sinais, que me incomoda. Quando deve sair? Faz tempo que espero, e aí? Isso, exatamente. Como a gente falou, esse serviço ele estava paralisado há mais de 4 anos na cidade. Então, quem já deu entrada vai seguir o mesmo processo da cirurgia eletiva. A gente vai começar a pegar a fila, né, de 2020 para cá e a gente vai começar a chamar essa população também para realizar esses procedimentos. Você já explicou, mas é bom. No caso aqui da Fato Bezerra, por exemplo, ela que já deu entrada na cirurgia dela, pedido. É bom ela procurar o UBS? O conselho que eu dou é o seguinte: se faz mais de 2 anos, Marcos, é bom realmente ela procurar essa UBS para dar entrada novamente, né? Então o administrador, que é quem tem acesso ao sistema, ele vai lá no cadastro dela, vê essa data da requisição e, se passar de 2 anos, ele vai reenviar para a central de regulação para dizer, é uma forma de dizer que a pessoa ainda está precisando do procedimento. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta é ao doutor Tadeu sobre, em relação à cirurgia de tireoide. Tireoide. Deixa eu dizer, Marcos, o Rio Grande do Norte é um problema no estado inteiro, inclusive é uma aflição dos pacientes que têm problemas benignos de tireoide, ou seja, você vai para a liga, tem um caroço na tireoide, faz a biópsia não dá maligna, dá benigna, mas o cirurgião de cabeça e pescoço, ele indica a retirada dessa glândula. Esse procedimento de retirada da glândula tireoide hoje só é ofertado pelo SUS no Hospital Onofre Lopes, que tem uma fila de mais de 3.000 pessoas. Então, eu inclusive, semana passada, estava conversando com o Dr. Renan Pessoa, que é cirurgião oncológico de cabeça e pescoço, que atende aqui na Liga do Câncer, para a gente viabilizar. Mas para isso a gente precisa ter o carrinho de anestesia garantido. Então, a gente só vai poder programar se a gente tem condição de ofertar essas cirurgias de tireoidectomia benigna quando a gente tiver no centro cirúrgico o carrinho de anestesia. Porque esses procedimentos, Marcos, eles precisam de anestesia geral. A mesma coisa que acontece com o paciente COVID, que precisa ser entubado numa emergência por gravidade, também na cirurgia de tireoide é obrigatório fazer anestesia geral, ou seja, entubar, botar o paciente em coma. Então, para isso, a gente precisa de ter um carrinho de anestesia realmente de última geração para poder atender esses pacientes. Então, a gente só tem assim, a ideia de lá para o final do ano, porque esse serviço realmente é uma coisa muito difícil. Eu, nessa vida de médico, Marcos, de urgência, posto de saúde, eu só consegui até hoje viabilizar uma pessoa para fazer esse procedimento. E ela passou
porque eu estava fazendo estágio na liga e consegui convencer a médica a dizer que o bolso dela estava grande e que podia ter alguma coisa maligna. Aí a médica se compadeceu e fez o procedimento no Luiz Antônio. Mas é uma coisa muito difícil de conseguir. Tem mais perguntas? Bom dia, gostaria de saber se a cirurgia de catarata também vai sair agora. Catarata. Então, a gente em Caicó, todo mês, Marcos, nós fazemos 140 procedimentos de catarata. Agora, há uma pactuação entre os municípios. Então, a gente aguarda sempre os municípios marcarem os seus tetos de catarata para Caicó fazer a sua marcação. Então, a gente está pegando essas pessoas de primeiro e segundo olho e está chamando, mas infelizmente a gente tem uma fila ainda muito grande de pessoas que ficaram e não conseguiram fazer esse procedimento. Eu marquei agora 9h30, vou sair daqui e vou fazer uma reunião com a chefe da regulação, Janine, e também Evaneide, para a gente pegar todo o histórico dos procedimentos que estão na central de regulação e a gente fazer uma programação, se tem como fazer um mutirão, mas para isso também precisa de recurso. Então a gente vai se organizar aí para ver como é que a gente vai fazer um mutirão aí de catarata, pterígio, para ver se a gente consegue diminuir um pouco da demanda que está reprimida. Tem mais perguntas? Pergunta o doutor aí, que eu dei entrada numa mamografia já faz 4 meses e não tem nem resposta de nada. Porque é tanta coisa boa que a pessoa até desconfia, né? Porque na prática é outra coisa. E aí, prefeito? Não, mamografia não está tendo dificuldade, viu, Marcos? Então, a pessoa que falou é só falar novamente com o administrador do posto. O administrador entra em contato com a chefe de regulação, Janine, mas a gente não está tendo dificuldade de marcação de mamografia. Até porque é um exame de rastreio para câncer de mama, mas em virtude da complexidade. Caicó tem 24 unidades básicas de saúde. Então, às vezes, fica alguma coisa que fica realmente despercebida. Então, é pedir para esse paciente procurar novamente a unidade básica, ou se não conseguir procurar, pode procurar o gabinete lá, Tatiana, que a gente tenta ver o que aconteceu para fazer essa marcação desse procedimento. Bom dia, dê entrada em uma consulta com a médica de alto risco do pré-natal, já foi autorizada a consulta, mas o hospital não agendou o dia, e aí? Doutora Juliana, que é a médica de pré-natal de alto risco, ela atende 10 pacientes ao dia. A dificuldade é a seguinte, Marcos. Depois que uma mulher vai à primeira consulta, ela só recebe alta do pré-natal de alto risco quando ela tem um menino, né? Quando ela, de fato, pare um menino. Então, ela tem 10 pacientes, a demanda é muito alta, porque nós temos um índice de, por exemplo, gestante hipertensa, gestante diabética, né? Dentro do pré-natal e que é encaminhada ao pré-natal de alto risco, mas eu peço a essa paciente que entre em contato hoje comigo lá no Hospital do Seridó, que a gente vai avaliar o caso e ver se a gente consegue encaixar essa demanda. Maria Rosilene pergunta, eu tenho uma cirurgia de vesícula, vai ser liberado fazer aí no hospital em Caicó? Isso, vai ser autorizado para ela, vai marcar uma consulta para ela com o cirurgião geral, o cirurgião vai avaliar e aí o cirurgião é quem vai marcar o dia da cirurgia dessa paciente. Rosivan Santos pergunta, prefeito, tem a SG de saúde lotada em uma unidade de saúde, está trabalhando em 2 unidades, manhã em um local, tarde em outra. Existe um processo seletivo para chamar a SG trabalhando por 2, ganhando por 1, e aí? Assim, Marcos, o ASG ele tem um horário de 8 horas, então isso é permitido, não tem nada de errado nisso. Mas a gente está dando uma segurada nas chamadas porque a gente tem que garantir o pagamento dos salários dos servidores municipais e também o pagamento dos contratados. Então a gente está fazendo um trabalho, um esforço para pagar todo mundo no mesmo dia, que antes se pagava 40%, 30%. Então, para isso a gente tem que ter uma programação, então a gente está segurando na chamada dos processos seletivos. Isso também vale para o dentista da UBS da Nova Caicó? O ouvinte está perguntando aqui. Não, a gente chamou todos os dentistas que estavam precisando. Se houve, aí a gente tem que saber se alguém não se apresentou para a gente chamar um novo. Mas até então, a gente chamou. Pode ser que o dentista lá da Nova Caicó esteja de férias. Tem mais pergunta? Marcos Dampa, querido, bom dia. Meu filho, pergunta a doutor Tadeu, porque eu tô tomando um remédio para ansiedade, aquele Escitalopram. Ele tá me dando uma coceira no meu rosto e tá ficando vermelho, bem avermelhado. Pergunto se é do remédio, se for do remédio, aí eu tenho que parar, porque meu rosto não tava assim, obrigada. O prefeito é médico, então tem que fazer pergunta de saúde também, né? Olha, o Escitalopram, Marcos, é um antidepressivo que a gente coloca muito para ansiedade, é uma medicação muito segura e assim, normalmente não tem relato de prurido, né, de coceira. Então, se isso realmente estiver acontecendo, pode ser um sinal de uma alergia medicamentosa, ela deve procurar a unidade básica para se consultar. Exame de colonoscopia, tem previsão?
E aí também aproveitar aqui, vai ser anúncio em primeira mão. O profissional que se credenciava normalmente para fazer esse procedimento, Marcos, é Dr. Marcos Túlio e Dr. Alberdan. Dr. Marcos chegou com a demanda dizendo que o valor estava defasado desses procedimentos e que a gente precisava fazer uma retificação no edital do credenciamento. E realmente a gente verificou porque ele trouxe a tabela de insumos. Por exemplo, antes da pandemia, uma ampola de 20 ml de um remédio chamado Propofol custava R$6. Agora, durante a pandemia, esse custo aumentou para R$60, porque essa medicação também é usada nos pacientes COVID. Então, houve um aumento muito grande do custeio desses exames. Então, a gente retificou esse credenciamento. Ele deve estar assinando o contrato entre essa e a próxima semana, e ele vai começar agora no mês de agosto a realizar tanto os procedimentos de colonoscopia, como de endoscopia e retossigmoidoscopia. Tem mais pergunta aqui. Dei entrada em 2 exames do coração, o MAPA e o Holter, já fazem 4 meses e até hoje nada. Tive Covid e fiquei cheio de problemas depois que tive. Alguma previsão? Infelizmente, MAPA e Holter, Marcos, o município não dispõe. A gente está estruturando junto com o Dr. Nicéias, ver se a gente consegue ofertar esses exames, porque o MAPA e o Holter a gente não tem na rede básica aqui de Caicó. Então, se esse paciente puder ir até a defensoria, para a defensoria entrar com processo para obrigar o município a pagar esse exame, é a melhor saída para ele conseguir esse exame pelo SUS. O ouvinte quer saber se tem previsão para o medicamento controlado Depaquene. Depaquene, a gente estava com a dificuldade com a farmácia aqui, a gente comprava essas medicações judicializadas, mas isso já foi equacionado. É só procurar lá na Secretaria de Saúde, ou a secretária Evaneide, ou a secretária adjunto Fabinho, que eles vão dar conta desse problema. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Falar aí com o prefeito também a respeito de que eu não estou vendo essa facilidade não, porque eu estou com um simples exame de sangue, uns exames de sangue no sistema e não sai não, viu? Uns exames de sangue. O médico passou vários exames, estou com anemia, estou com as imunidades baixas e tenho os de hormônio, que eu tenho tireoide. Então, eu fiz os do Vale e os outros, faz mais de 60 dias, viu? Um simples exame de sangue e não sai. E aí, prefeito? É justamente essa dificuldade dos bioquímicos. Nós precisamos de 4 bioquímicos dentro da Secretaria Municipal, no laboratório Nailde Dantas, mas infelizmente 2 bioquímicos que foram chamados não se apresentaram, a gente chamou mais 2, eles não se apresentaram. Hoje a gente vai conversar com a Evaneide, estou numa reunião marcada para a gente realmente resolver essa questão da chamada dos bioquímicos, mas eu quero dizer o seguinte, Marcos, agora para agosto, no segundo semestre, a gente vai ampliar para acabar de vez esse problema do laboratório em Caicó. A gente quer automatizar tanto o laboratório Nailde Dantas, da Secretaria de Saúde, quanto o laboratório do Hospital do Siridó, para que o hospital consiga ofertar exames de laboratório 24 horas, com equipamento realmente de ponta, e também o laboratório Nailde Dantas. Porque os profissionais do laboratório Nailde Dantas e do Hospital do Siridó, alguns exames, eles fazem manualmente. Então a gente está finalizando o processo licitatório, inclusive a Evaneide vai me dar a programação disso, para agora, entre agosto e setembro, a gente automatizar os 2 laboratórios e aumentar a capacidade de resolutividade desses exames. Mas se essa paciente puder ir até a secretaria, porque como já faz um período realmente longo, né, 4 meses, falar com a Evaneide ou com o Fabinho, para a gente poder atender essa situação. Jetson, quais são os próximos passos de melhorias para o Hospital de Siridó? A gente, como o Tadeu já falou, está em processo licitatório o carrinho de anestesia, né? Porque com a chegada do carrinho de anestesia a gente vai conseguir ampliar o leque de serviços e de ofertas de cirurgias, como as cirurgias, né, de otorrinolaringologia. E o Hospital de Seridó, Marcos, ele vai ser agora avaliado para receber o título, renovar o título de Hospital Amigo da Criança. Então nós estamos nos preparando internamente com capacitações, com várias melhorias internas de assistenciais nos exames que são realizados nos recém-nascidos, para que a gente consiga de fato ter esse título novamente de Hospital Amigo da Criança.
Ok. Prefeito, nosso tempo estourou, mas só antes de finalizar, o ouvinte aqui está querendo saber se já tem aí uma data aí do pagamento do salário de julho, né? E também se você vai adiantar, se você pensa em adiantar alguma parcela aí do 13º salário. Salmo, inclusive, ia me dar essa programação hoje, mas ele infelizmente ficou doente, tá com a crisinha de sinusite. Mas assim, a gente quer pagar o salário de julho até dia 30 desse mês. Estamos apenas fazendo alguns ajustes, porque como o FPM, esses meses agora de agosto, setembro, ele tem uma queda muito importante, então a gente está fazendo essa programação, planejamento financeiro, para a gente poder fazer ou não essa antecipação. Mas eu quero dizer a todos os servidores que eles receberão, não vai haver atraso do 13º salário, e a gente, se Deus quiser, no dia 30 de julho, vai pagar 100% da nossa folha. De julho? De julho. Agora o 13º se vai adiantar, ainda não há uma confirmação. Mas eu acredito que até a primeira semana de agosto a gente tem uma previsão de como será esse pagamento. Inclusive, Marcos, a gente pagou 20% das rescisões dos contratos. Salmo está fazendo a programação financeira. À medida que for havendo disponibilidade financeira, a gente vai pagar essas rescisões. Pagamos 20% semana passada, se eu não me engano, e a gente está fazendo, à medida que tiver a disponibilidade, a gente está fazendo o pagamento dessas rescisões que ficaram por conta da rescisão dos contratos com o novo processo seletivo. Tivemos sexta-feira uma etapa de vacinação, o município anunciou 38 anos, procura muito baixa, teve que baixar para 30, né? E nós temos informações de que foi muito constante alguns locais de vacinação, algumas pessoas querendo escolher vacina, né? Qual é a posição do município com relação a isso? Marcos, a gente está inclusive estudando um decreto aí, teve cidades como Recife, que colocou um decreto que as pessoas que forem até o posto de vacinação escolher a vacina e se recusar a tomar a vacina que está disponível, elas vão para ficar por último na fila de vacinação. Vamos apenas a planejar a logística para isso, porque a pessoa chega de longe e já pergunta qual a vacina que tem. E aí de lá realmente ela já vai embora. Mas eu quero dizer que essas pessoas precisam se conscientizar que todas as vacinas que estão no Plano Nacional de Imunização são seguras e eficazes. Então não adianta escolher vacina. E a gente teve que ampliar para acima de 30 anos, porque, por exemplo, na ilha tinha 400 doses de Coronavac, que as pessoas não estavam querendo se vacinar. Então a gente colocou acima de 30 anos e conseguiu realmente acabar com o estoque. E acredita que, se Deus quiser, essa semana teve um anúncio aí por parte do governo federal, junto com o governo do estado, de chegada de mais ou menos 180 mil doses no Rio Grande do Norte, ou seja, a gente vai receber um quantitativo para realmente dar conta de mais vacinação. Quero aproveitar aqui para dar uma informação: o dentista da Nova Caicó se apresentou na sexta e já começa hoje o atendimento lá na Nova Caicó. Então, resolver essa questão do dentista, né? Resolvido. Então, Caicó deve receber nos próximos dias mais uma boa quantidade de vacinas. Aí vocês vão manter os 30 anos? Vamos manter os 30 anos, Marcos. Provavelmente essa vacinação, se a gente receber até quarta-feira à tarde, na sexta-feira a gente está iniciando essa vacinação. Se conseguir acabar na sexta-feira, ok. Se não, a gente amplia para o final de semana para continuar vacinando também no sábado ou até mesmo no domingo. É preocupante, por exemplo, essa questão. Eu vi, inclusive, o esforço aí que a Secretaria de Saúde fez sexta-feira, convocando a Jardim o tempo todo, ligando para a imprensa: olha, coloca nos grupos, divulga na rádio, chama o povo. É preocupante isso? É muito preocupante, Marcos, porque a gente não pode flexibilizar a principal medida que é para controle da pandemia, que é a vacinação. As pessoas não podem se pensar, não quero essa vacina. Olha, a única maneira da gente ter controle efetivo da pandemia é com a vacinação. Nos Estados Unidos, está havendo um aparecimento de novos casos, um aumento da incidência da pandemia. Por quê? Houve uma flexibilização da segunda dose. Muita gente não foi tomar a segunda dose. Alguns estados flexibilizaram a segunda dose da vacina das pessoas que estavam tomando vacina com segunda dose. Então a gente não pode fazer isso na nossa cidade, Marcos, porque a gente só tem essa maneira. Agora que o hospital começa a ter uma tranquilidade, começa a ter inclusive reversão de leitos Covid para leitos clínicos, a gente precisa manter esse passo para a gente poder ter a nossa vida normalmente como a gente tinha antes da pandemia. Nosso ouvinte Ivanice diz aqui que a Visa já liberou a fase para pessoas acima de 12 anos. Caicó vai vacinar esse público? Inclusive o governo do estado já liberou para que essas pessoas, se eu não me engano, no RN Mais Vacina possam se cadastrar.
Então a gente está aguardando realmente só a programação por parte do governo federal e governo do estado para também vacinar esse público de adolescentes. Tem previsão quando é que chegaremos às vacinas aqui em Caicó? Assim, a nota técnica deve sair até hoje à noite, Marcos. Então acredito que amanhã essas vacinas estejam chegando na 4ª regional e a distribuição comece. Então acredito que quarta-feira essas vacinas estarão na Secretaria Municipal de Saúde. Jetson, algo mais a acrescentar com relação ao Hospital do Seridó? Não, Marcos, eu só quero de fato agradecer o espaço, né? E agradecer novamente ao empenho da secretária Vaneide, de toda a equipe da Secretaria de Saúde e do prefeito em olhar para o hospital de fato com bons olhos e investir cada vez mais no hospital que tem tantas formas de crescimento, né, que é o Hospital do Seridó. E se Deus quiser, a gente vai até o final do ano conseguir atender todas essas demandas de cirurgias no Hospital do Seridó. Procure quem quiser a cirurgia, tomara que as pessoas não precisem, mas quem precisar pode procurar a UBS, que é a porta de entrada. A UBS é a primeira porta de entrada da Unidade Básica de Saúde. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Prefeito, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só fazer uma prestação de conta aqui, Marcos, em relação à emenda de 300 mil que foi alocada pelo governo do estado, da governadora Fátima, através da emenda impositiva do deputado Vivaldo. A gente marcou o processo licitatório, Marcos, para fazer a drenagem, pavimentação e urbanização das ruas e da frente da UPA. Essa licitação está marcada para o dia agora 11 de agosto e, se Deus quiser, em setembro a gente vai estar fazendo a drenagem e pavimentação da frente da UPA para que esse ano ainda a gente coloque aquele prédio em funcionamento. Só agradecer a você pelo espaço e desejar a todos os caicoenses, a todas as pessoas que estão chegando na nossa cidade, uma feliz festa de Santana. Quinta-feira o feriado continua. Feriado continua, feriado municipal, e na sexta, para as repartições públicas municipais, a gente deu ponto facultativo. Ok, conversamos aqui no programa com o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, e também com o Jetson